A paz do Senhor Jesus esteja com todos meus amados irmãos, diaconisa Tatiana, dando início ao 36º dia da nossa campanha, é tempo de reconstruir. Aleluia! Louvado seja Deus por mais esse passo na nossa campanha. E temos meditado no capítulo 9 de Neemias. Esse capítulo é muito intenso para o nosso aprendizado espiritual. O povo de Deus realmente, eles reconheceram seus pecados e houve arrependimento na nação. Houve pranto, clamor, eles se vestiram-se com jejum, com sacos de cinza, porque entenderam a condição espiritual da nação e de cada um em particular. Precisava haver mudança. Nesse tempo eles trouxeram à memória momentos aos quais eles sofreram e ainda sofriam como escravos. Neemias 9, versículo 35. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes destes, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos, sobre o nosso gado. Estamos numa grande angústia. Eles reconheceram que tudo o que estavam passando era causado pelas escolhas lá no passado, que no futuro seria sua vergonha e dor. Como uma nação tão poderosa e temida como Israel chegou nesse ponto? Como de livres passaram a ser escravos? Pela desobediência, alianças, pecado. Isso afastou a presença de Deus sobre eles. Em Juízes, nós vemos também um outro momento que a nação de Israel passava por causa do sofrimento. Juízes, capítulo 6, versículo 1 e 2. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. O povo sofria na mão dos medianitas. Israel semeava, e os medianitas e os amalequitas e os povos do Oriente destruíam os frutos da terra, da colheita. E por essa causa havia miséria na nação, faltava mantimento na nação. Quantas vezes isso acontece conosco, meus irmãos? Achamos que estamos no caminho certo. Muitas vezes damos ouvidos a vozes alheias e acabamos trazendo inúmeros problemas para a nossa vida. Aquilo que parecia ser tão bom passa a ser um tormento. A nação clamou a Deus por causa da opressão dos medianitas. Capítulo 6 de Juízes, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito: Eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz.
Quando achamos que tudo parece estar perdido, acontece algo que muda totalmente a nossa história. Versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. O anjo do Senhor viu em Gideão algo diferente. Enquanto o restante do povo ficava prostrado, com medo, pois havia terror na nação, Gideão não ficou parado. Ele deu um jeito para malhar o trigo, e isso agradou o anjo do Senhor. Gideão tinha atitude. Mas quando ele recebeu a palavra do anjo do Senhor, ele temeu. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Essa palavra, meus irmãos, é real na nossa vida. Enquanto só ficarmos vivendo do passado e no presente que se chama hoje, realmente da nossa parte, enquanto não houver uma mudança, ficaremos sempre na mesmice, tanto espiritual como na nossa vida em todos os setores. Assim como Gideão, nós também não temos força alguma. Mas quando recebemos uma palavra da parte do Senhor, temos que nos posicionar, obedecer, porque Deus é conosco, aleluia. É Ele que nos fortalece. Hoje os nossos inimigos são muitos, tais como conflitos internos, conflitos familiares, financeiros, as drogas que têm destruído famílias inteiras, crises, a falta do amor, do perdão entre as pessoas, guerras cada vez maior, ameaça de todos os lados. O que fazer diante disso tudo? Qual a direção tomar? Quando tudo isso vai mudar? Eu e você não temos as respostas, talvez, para todas essas perguntas hoje. Mas algo nós estamos fazendo diante do Senhor no dia que se chama hoje. Mais um dia estamos na luta. Mais um dia nós estamos no campo de guerra. É tempo de reconstruir. Ainda há esperança, meus irmãos, porque a esperança está no Filho de Deus, no Salvador, no Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nele temos vida com abundância. O Senhor vai nos dar a estratégia certa. E se precisar, você fazer como Gideão, se esconder dos seus inimigos para trabalhar, faça. Gideão estava realmente, meus amados irmãos, com medo, pois ele estava correndo risco de vida. Mas isso não deteve aquele homem. Não poderemos deixar que nada paralise a reforma de Deus na nossa vida. Os muros serão reconstruídos e desta vez serão com base sólida e firme, pois o Senhor Jesus Cristo está conosco nessa obra. Amém ou aleluia. O momento da oração. Prepare o seu copo com água. Se possível, se coloque de joelhos. Vamos entrar na mesma concordância espiritual, porque quem está agindo em nosso meio é o anjo do Senhor. Assim como o anjo do Senhor apareceu para Gideão e viu atitude na vida de Gideão, oh aleluia! Neste momento, se nós realmente elevarmos os nossos pensamentos
e com sinceridade e humildade de coração nos prostrarmos diante do Senhor com o nosso rosto inteiramente no pó, irá agradar o coração de Deus. Por isso, meus amados irmãos, permaneça firme. Oh, aleluia! Pai amado, Pai querido, Senhor nosso Deus e nosso Pai, quando olhamos para a história da nação de Israel, vemos que às vezes é a nossa história também. Por essa causa, na campanha É Tempo de Reconstruir, estamos 36 dias com firmeza no propósito. Te pedimos, Senhor, liberta-nos de toda a escravidão dos vícios, da pornografia, vícios da compulsão alimentar, vícios de falar demais, de mentir. Senhor, o nosso coração, ó Pai, te pedimos, venha limpar, para que sejamos verdadeiramente livres em Cristo Jesus, aleluia. Que nesse dia de hoje, ó Pai, haja libertação de toda a opressão espiritual. Liberta os nossos lares, a nossa família. Liberta o nosso setor financeiro, as nossas finanças. Liberta, Pai, a nossa vida espiritual, ministerial. Clamamos por libertação da escravidão do jugo do pecado sobre a nação brasileira. Declaramos no dia de hoje vitórias. Declaramos novo tempo na nossa vida e dos nossos, e sobre as nações, sobre a Igreja de Cristo. Em nome de Jesus nós cremos no mover do Espírito Santo, e todas as barreiras de impedimento nas regiões celestiais estão sendo agora aniquiladas pelo poder que há no nome de Jesus. E o anjo do Senhor irá liberar nesse momento uma palavra rema de ação, de transformação, para que nós sejamos completamente livres. No nome de Jesus oramos, no nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Senhor, consagra o copo com água. Te pedimos, coloca nesta água a tua virtude e o teu poder, e todos que beberem sejam curados, libertos, livres em Cristo Jesus. Amém ou aleluia, louvado seja Deus. Lembrando, meus irmãos, firmeza no propósito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio. Graça e paz.